breve. Gravando. Então, pessoal, eu preparei aqui para vocês uma aulinha sobre esses navios. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Deixa eu ver aqui. Compartilhar uma janela. Acho que é isso. Aqui. Vocês estão vendo aí? Agora sim, tá aparecendo. Tá. Então, vamos lá. Gente, a aula que eu planejei para hoje... Epa, começou do meio, né? Não é para começar do meio, é para começar do começo. Então, eu coloquei aqui uma foto bem bonita para vocês verem esse navio, que é um navio de passageiro, né? A nossa disciplina é planejamento de navios. E aí eu vou falar sobre os tipos de navio, né, que a gente tem. Deixa eu tirar isso aqui do meio do caminho. Sobre os tipos de navios que a gente tem aí hoje, porque não adianta eu começar a falar com vocês sobre planejamento de navio sem explicar para vocês o que é um navio, o que é uma embarcação. A qualquer momento que vocês tiverem qualquer dúvida, pode me interromper, pode me chamar. Enquanto eu estou no modo apresentação, eu não visualizo nem o chat e nem se vocês levantam a mão, nem nada. Então, pode me chamar aí por áudio mesmo, tá, gente? Bom, então... As embarcações têm aí mais de 10 mil anos, o transporte marítimo tem sido fundamental todo esse tempo aí para a indústria e para o comércio no mundo inteiro. Né? Isso aqui é uma ilustração de 1859 de uma embarcação de guerra. Tá? Essa foi, acho que é uma das mais antigas aí que eu consegui encontrar, uma embarcação de guerra. Foi feita essa ilustração, que é o navio La Gloire. Tá? Então, o navio, ele parte do princípio que ele tem a sua individualidade. O navio, ele é como um carro, tá, gente? Ele tem que ter uma placa, uma identificação, né? O carro não tem a placa do carro, que mostra lá a cidade de onde ele é, um número que identifica ele. O navio também tem essa identificação. Ele tem... o navio, ele é individualizado pelo nome e pela nacionalidade, tá? Então, ele deve ser marcado, ele vai sempre aparecer, eu vou mostrar umas fotos para vocês, na proa dele tem que estar gravado o nome dele, né, bem visível, de uma forma durável. Por que a gente fala durável? Porque o navio está em contato com a água, né, então tem que ser o que a gente chama de uma pintura ou uma gravação indelével, né, que não vai apagar com a água, que não vai ficar aí toda vez que começar a desbotar, tiver algum problema de descascagem, tem que estar sempre sendo... pintado novamente, tem que estar sempre sendo corrigido. Então, na proa, que é a frente do navio, né, vai aparecer o nome bem visível, né, e na popa também vai aparecer novamente, igual no carro, né, tem a placa dianteira e a placa traseira, no navio também vai ter lá a identificação dianteira e a identificação traseira. Então, a gente tem aqui, ó, na popa do navio, ó, o nome desse navio, tá, ele chama Calia, Lima Sol, e ele tem uma numeração lá, tá? Aqui também, esse aqui da Aliança Manaus, ele é um navio do Rio de Janeiro, né? Então, também tem lá a identificação dele. E esse aqui na proa, tá? Na frente do navio, também tem aqui, tá um pouquinho difícil de ver, mas vocês vão perceber, né? Quem mora em Santos, ou quem está acostumado a passar pelo porto, né? Quem trabalha no porto, tá vendo o tempo todo o navio, e vocês podem perceber que esses navios vão estar sempre marcados de onde eles são, o nome deles, né? Sempre vai estar identificado. Então, o navio, ele é individual, assim como um carro. Né? Se o carro ele é individual porque ele tem a placa dele, cada carro tem uma placa diferente, o navio também tem essa individualidade. Tá? E aí a gente tem as classificações dos navios, tem alguns tipos de navios diferentes, eu coloquei aí, fiz um mix de alguns tipos de navio, né? E aí eles se destinam para algumas coisas diferentes também, né? Cada tipo de navio vai se destinar para uma coisa diferente. A gente tem os navios de guerra, que vão ser de uso militar. Deixa eu pegar meu ponteiro aqui, para poder, meu apontador laser. Então, esse tipo de navio aqui, que é um navio de guerra, tem até aqui um míssil sendo lançado a partir dele. Os navios de guerra pertencem às Forças Armadas, né, do país. Aqui em Santos, às vezes, eles colocam colocam navio de guerra para visitação e tal, para a gente poder conhecer como é que é. Interessante quando tiver navio aí para visitação,
e eu ficar sabendo, eu aviso vocês. Agora não está tendo por causa da pandemia, né? Tá um pouco complicado. Mas sempre tem aí algum navio para visitação, é legal vocês visitarem e verem como é que funciona, como é que é um navio por dentro. Aí a gente tem os navios mercantes, né? Como o nome diz, que é mercante, de mercadoria, de negócios, né? E são dentro deles estão os cargueiros e os de passageiros. Porque passageiro também é considerado como uma carga, se a gente for ver aí de um modo bem grosso, né? O passageiro também é uma carga. Eu carrego um passageiro de um lugar para outro, né? Então, os navios mercantes, eles estão divididos em cargueiros, onde vai carga, né? Carga containerizada, carga solta, carga líquida, e passageiros. A gente tem também os navios de recreio, né? Que são esses aqui, né? Tipo um iate, né? Que o cara tem lá só para uso dele, sem fins lucrativos, né? E aí vamos começar vendo o que é um navio de guerra, tá? Ele é uma embarcação que vai servir para combate, né? E eles vão pertencer às forças armadas de um país. Aqui a gente tem uma outra ilustração de um navio de guerra, né? Esses navios de guerra, eu não gosto muito de ver eles, porque me remete muito à situação de guerra e tal, e isso me deixa sempre um pouco chateada. Mas eles existem, e a gente tem que saber que eles estão aí nas classificações dos navios. Os tipos de cargas dele vão ser um pouco diferentes, né? Porque eles vão carregar armamentos, vão carregar outras coisas, né? Mas a gente vai entender que tudo, né? Que todo navio tem carga, né? Tudo é carga, né? Desde a comida que se come dentro do navio até a carga propriamente dita que vai ser mandada de um lugar para o outro, tudo isso tem que ser carregado, né? Tem que ser embarcado no navio. E aí vai ter logística para tudo, tá, gente? Quando a gente falar sobre navio de passageiro, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente tem os navios mercantes, né? Que se dividem em navios de passageiros, que são esses navios maravilhosos que a gente vê e aí a gente sonha em viajar neles, porque eles são realmente incríveis, né? Eu tive a oportunidade de viajar aí umas vezes em navio de passageiro e realmente é maravilhoso, né? É uma cidade, é um mundo à parte, né? Quando você está dentro do navio, você imaginar tudo que tem dentro de um navio, né? Eu fiz uma descrição rápida aí das coisas que tem no navio e aí a gente para pensar como que tudo isso é colocado dentro do navio, né? Como a gente está estudando planejamento de carregar o navio, a gente não pensa, né? Quando a gente entra num navio desse, a gente não pensa que aquilo tudo, né? Desde daquele amendoim que eu estou comendo ali junto com o meu Guaraná, eu não penso que tudo aquilo foi carregado e que teve uma logística para enfiar isso dentro do navio, que teve... É bem interessante quando a gente começa a pensar no outro lado, né, de todas as coisas. Então, a gente tem os navios cargueiros, aqui são dois modelos só de navios cargueiros, mas a gente vai ver exatamente de um por um. Então, vamos começar aqui pelo navio de passageiro, e a gente pode considerar que um navio é um navio de passageiro a partir de que ele carregue mais do que 12 pessoas, tá? A partir de 12 pessoas, ele já é considerado um navio de passageiros, mas lá para o fim da apresentação eu vou mostrar para vocês um navio misto, que ele é muito usado ainda em Portugal, mas aqui no Brasil a gente não tem muito, que ele é misto, ele é metade de passageiro e metade de carga, né? Vocês vão ver um navio bem interessante. Então, a gente tem aqui uma visualização rápida de tudo que tem dentro de um navio, né? Então, se vocês forem imaginar, né? Esse drink aqui, para ele estar dentro do navio, alguém teve que colocar lá dentro desse navio as bebidas que estão nessas prateleiras, o copo que está aqui dentro, os copos que estão nas prateleiras, essa hortelã que está dentro do drink. Isso aqui é um drink, se eu não me engano, isso é um mojito, que parece que é com hortelã. Essa hortelã, tudo isso aqui foi colocado dentro do navio e foi embarcado no navio. Então, desde essa pequena folha de hortelã até essa grande máquina aqui, que na MSC eles têm esses carros de Fórmula 1 de simulação, essas máquinas do cassino, né? Toda essa roupa do pessoal do teatro, todo o pessoal do teatro, todos os cenários, né? Tudo isso foi embarcado dentro desse navio de uma forma, e tudo isso teve que utilizar logística, e sempre por trás de cada um desses atos houve um gestor portuário, né? O gestor portuário estava por trás de tudo isso sempre,
né? O gestor portuário está sempre atuando aí em várias áreas. Então, esse navio aqui que a gente está vendo é um navio de grande porte, né? Geralmente esses navios carregam aí 3.000 passageiros, né? Os grandões. Eles também podem carregar algum tipo de carga moderada, tá? Alguns desses navios levam, às vezes, uma carga moderada. Então, por exemplo, assim como o Correio tem aqui serviços de transporte junto com as empresas de ônibus, né? A gente às vezes vê o Cometa, quando a gente vai na rodoviária, vê o Cometa levando entrega, né? Também nos navios também é feito isso. Às vezes tem que levar alguma carga, alguma coisa, então esses navios podem levar aí uma carga moderada. As estruturas são super altas. Quando a gente vê um navio desse de passageiro, a gente pensa que é um prédio, né, um edifício, porque eles são muito grandes mesmo, são muito altos. Alguns contam aí com 20 andares, né? E quando a gente está lá dentro, a gente realmente sente como é enorme mesmo, como a gente é um nadinha lá dentro, né? A gente é pequenininho, né? Você vê. Aqui tem um carro dentro do navio, né? Os navios têm pista de corrida para a gente correr lá dentro, então são realmente cidades, né? São realmente estruturas muito grandiosas, né? E aí tem os grandes espaços para acomodação, né? Que são as cabines, né? Vão ter todas as acomodações, e aí vai ter todo tipo de acomodação, desde a mais barata, que são as chamadas cabines internas, que não tem escotilha, que não tem nada. Navio não tem janela, navio tem escotilha, tá? A não ser os navios que tem varanda, mas os que tem só aquela rodinha, é uma escotilha, aquilo não é uma janela. Então, tem acomodações que não tem nem escotilha, né? Que são as cabines internas, são as mais baratas, que ficam lá embaixo, no porão, mais próximo do porão, mais próximo lá das acomodações da tripulação. Então, tem essas cabines, que são chamadas internas, e aí tem as cabines externas, que já são as cabines que são com escotilha, e aí vai subindo, né? De acordo com o andar que está a cabine, ela vai tendo uma janela maior, uma escotilha maior, vai tendo varanda, aí a varanda abre, você fica lá perto do mar, né? Então, aí vai mudando de acordo com a altura, né? Geralmente vai mudando de acordo com a altura do andar, vão sendo melhores as acomodações. Então, um navio de passageiros, olha que luxo, né, gente? Quem é que não imagina estar aí numa embarcação luxuosa como essa para passar as férias? Tem gente que fala assim, eu não tenho vontade de viajar do navio, imagina ficar 7 dias preso dentro de um navio, só vendo água por todo lado. Gente, tem uma hora que você esquece que está dentro do navio. Tem tanta coisa para fazer lá dentro, são tantos bares, são tantas boates, são tantos cafés, são tantas lojas, piscina, sauna, etc., que a pessoa esquece que está dentro de um navio, né? Então, na verdade, é uma cidade flutuante que você está lá dentro. É mais do que um hotel, né? A pessoa fala, é um hotel flutuante. Não, não é um hotel, é uma cidade flutuante, né? E se a gente pensar pelo outro lado, né? Pelo lado do carregamento, olha, gente, por tudo isso dentro de um navio de passageiro não é brinquedo, não é brincadeira, não é fácil, né? Precisa de muita logística e precisa de muita gestão aí para poder fazer um negócio desse flutuar e ser perfeito para todo mundo, porque, além de tudo, você está levando pessoas para o lazer, né? São pessoas que não é como eu carregar lá um container cheio de coisa que vem da China. Estou carregando pessoas que têm vontades, que têm desejos e que têm sonhos, que tem lá uma aspiração com relação a essa viagem. Então, além de eu ter que ter tudo muito perfeito, né? E aí a logística entra o tempo todo, eu tenho que também atender todos os desejos de todos esses passageiros e fazer que essa viagem seja inesquecível para todo mundo, né? Então, tem toda aí, é diferente de eu carregar um container de bolsas, eu carregar lá 300, 400, 1.000 pessoas dentro de um navio, né? É muito diferente. Então, o navio de passageiros, ele conta com algumas... Eu fiz aí uma listinha breve do que tem dentro de um navio. Então, ele vai ter teatro, cassino, né? Os cassinos, existem as pessoas que viajam nos navios só para jogar nos cassinos. Existem os jogadores profissionais que compram viagens de navio só para jogar nos cassinos, né? Porque os cassinos são liberados dentro do navio, desde que ele esteja em alto mar. Quando ele está ancorado, ele não pode ficar com o cassino aberto, o cassino não fica em funcionamento quando ele está parado em algum porto, ele só funciona quando ele está a uma determinada distância
já da cidade, já do porto, né? Então, eu tenho também bares e boates, cabeleireiros, restaurantes, né? Lanchonetes e cafés, são muitos, a gente tem essas áreas, assim, dentro do navio, são várias áreas, assim, às vezes tem 30, 40 lanchonetes diferentes e bares dentro de um mesmo navio, quando você pega um navio grande, então você tem aí 30, 40 bares diferentes, cada um tocando um tipo de música, cada um oferecendo um tipo de distração, né? Tem chocolaterias, tem sorveterias, né? Aí tem aqui essa famosa escada da MSC, que é uma escadaria todinha feita em Swarovski. É tudo muito luxuoso, tá, gente? Os navios sempre, ele sempre pegou. Tem alguns que até exageram, que chega até a ser um pouco brega. Mas essas escadarias são famosas, né? Que são as escadarias feitas, todos esses degraus dessas escadas, elas são com cristais da Swarovski. São escadarias com a chancela Swarovski, tá? Essas escadarias são famosas em toda a Europa, todas as lojas na Europa da Swarovski têm essas escadarias com os cristais dentro. Então é tudo muito luxuoso, sempre para encher muito os olhos das pessoas, porque a carga desse tipo de navio é uma carga muito exigente, né? A gente não está falando de uma carga que não fala, a gente está falando de uma carga. Então, lojas diversas. Esse navio é um navio novo, é um dos últimos navios que saiu, um navio gigantesco, e ele tem essa praça aqui. Essas lojas que ficam dentro dos navios, elas funcionam como essas lojas de free shop, tá, gente? Com um imposto baixo e tal, geralmente tem aí um preço diferenciado, mas são lojas de marca, né? Você tem joalherias dentro de navio, tem joalherias chiques, você tem lojas, as lojas nunca não são de marcas, né? Não tem a lojinha de roupinha simples, tem lojas sempre de grife dentro do navio, tá? Então, às vezes tem navios com mais lojas, outros com menos lojas, mas as lojas são um grande encantamento, né? Dentro dos navios, tem de tudo lá dentro. Tem spa e academia, tem, claro, as cabines, como eu já falei para vocês, das mais baratas até as mais caras, né? Aqui está aqui um modelinho de uma cabine, aqui é uma cabine já um pouco mais elevada, né? A gente vê por aqui que ele tem uma porta, então provavelmente ele tem varanda, tem a cama, tem uma salinha, então já é uma cabine um pouco maior. Tem cabine que é só um quadradão com 2 camas e só, né? E tem cabines de todos os tipos. Piscina e sauna, né? Que geralmente fica lá no topo, geralmente não, ela fica lá no topo do navio. Então, é porque ela tem que pegar o sol, né? Tem que tá no sol. Então, ela fica lá em cima, no último andar, a piscina, essa parte de sauna e tudo mais. Tem jogos diversos e diversões infantis, geralmente com os pais levam as crianças, deixam lá na mão dos monitores, e os monitores tomam conta da criança o dia inteiro. E aí tem balada toda noite, tem jantares diferentes. E aí a gente para pensar, né? Por exemplo, né, pegando aqui o modelo, né, o exemplo das lojas. A loja, ela teve que carregar esse navio, teve que carregar por dentro do navio. Olha só como que é uma compra de uma loja que está dentro de um navio. Como é que funciona? Essa loja tem que fazer o casamento do pedido dela a um porto. Porque o cara que vai entregar as peças que vão compor essa loja não vão lá em alto mar, né? O carregador da transportadora ele vai em alto mar lá para o dono da loja. Então, eu tenho que fazer um pedido, tenho uma loja de bolsas e calçados, né? Vamos supor lá, Louis Vuitton, sei lá eu qual. Então, eu tenho que fazer um pedido para essa loja. Tem um gerente que vai gerenciar, né? E ele vai ter que fazer um pedido de bolsas e calçados e isso vai ter que chegar para ele em um porto. Então, eu tenho que saber, eu tenho que ter toda a escala, né? Isso, eu estou falando de um. E aí a gente imagina um navio inteiro nessa mesma situação. Cada pedido que é feito, né? De cada coisinha que tem lá, daquele drink, daquela comida que eu vou comer, cada coisinha que é feita, eu tenho que ter um pedido que foi atrelado a um porto, e nesse porto foi feito o carregamento para esse navio. Então, naquele momento em que os passageiros estão entrando e tudo mais, tá, a coisa está comendo solta lá, estão carregando comida, estão carregando roupa, estão carregando todas as coisas que vão abastecer esse navio durante o tempo que ele vai ficar em alto mar. Então, vamos supor, eu faço uma viagem que vai sair de Santos, né? Vamos pegar uma viagem nacional que é comum aqui do Porto de Santos, que vai de Santos a Salvador.
E aí ele tem alguns portos que ele para no caminho, né? Ele vai parar, se eu não me engano, alguns param no Rio de Janeiro, no Porto Rio de Janeiro, Angra dos Reis, alguma coisa assim, e Salvador. Então, todos os pedidos de entrada e saída, de mercadoria, de comida, das coisas para as lojas, tudo que estiver faltando dentro do navio vai ter que ser abastecido no momento em que esse navio estiver ancorado. Ele vai ter uma janela, que é o tempo em que ele vai estar lá parado naquele porto, e dentro daquele tempo que ele vai estar parado, ele vai estar recebendo e também tirando coisas de dentro do navio. Porque vamos imaginar que ele tem que tirar o lixo, que ele tem que tirar uma série de coisas, que principalmente o lixo, né, que é feito dentro do navio. Ele tem que tirar esse lixo quando chega no porto, porque isso vai ficando tudo acumulado. Todo o lixo de banheiro, né, papel higiênico, etc. Eles têm alguns incineradores, tem aí algumas formas de fazer a compostagem desse lixo, mas tem muito lixo que tem que sair quando parar no porto, tá, gente? Então, vamos sempre pensar que tudo isso que eu estou mostrando para vocês não é o simples deleite, mas é para vocês pensarem, né, começarem a analisar como que se carrega tudo que está lá dentro daquele navio, né? Como que tudo vai parar lá dentro? Como é que essa poltrona foi parar lá dentro, né? Tá certo que isso faz parte do mobiliário, mas como que aquela garrafa de bebida foi parar dentro do bar? Como que aquele amendoim foi parar lá dentro e eu tô comendo uma comida que tá dentro do prazo de validade, que tá boa, né? Uma comida fresca, um peixe que eu como dentro do navio, uma carne que eu como dentro do navio, que tem que ser comida fresca, tem que ser comida que não esteja estragada, né? Então eu tenho que ter todo o transporte. Como é que foi feito o transporte dessa comida para dentro do navio? Como é que a carne chegou dentro do navio e ela chegou lá perfeita, sem estar estragada e sem nada? Então, tudo isso para a gente começar a imaginar como é que é feito o carregamento de um navio. E aí a gente vai para a parte menos bonita um pouco, que é falando um pouco de navios de carga, né? Os tipos de navio que são utilizados para transporte de carga, que aí a gente vai ter algumas divisões, porque a gente tem carga solta, a gente tem carga líquida, a gente tem aí vários tipos de carga, e a gente vai ter um tipo de navio para cada tipo de carga. Então, um porta-container, ele pode carregar cerca de 4 mil containers, né? E eles são o modo de transporte de carga, que é o maior modo de transporte já construído, tá, gente? Que é o porta-container. Essas embarcações podem levar até 12 passageiros, não estou falando de tripulação, tá, gente? Estou falando de passageiro. Então, essas embarcações que são de carga, elas podem levar até 12 passageiros. E eles estão cada vez mais com meios tecnológicos cada vez mais avançados, né? Que está cada vez mais permitindo melhor a automatização desses navios. E aí a gente tem os tipos de navio, que são os graneleiros, os navios tanque, os petroleiros, os gazeiros, o ro-ro, que é um nome bastante engraçadinho, né? Antigamente, no meu tempo, tinha uma cantora que se chamava Ângela Ro-ro, né? Eu só conhecia esse ro-ro. Quando eu vim fazer logística, eu vim conhecer o navio ro-ro. O navio de carga geral e o navio porta-container, que é o mais comum, que é o que a gente vê aí nesses grandes portos, são os porta-containers. Aí vamos falar primeiro do graneleiro. O graneleiro, ele vai levar carga solta, né? Carga a granel, como o próprio nome já diz. E que carga que pode ser granel, né? Grãos, como soja, milho, né? Açúcar, minérios, carvão, fertilizantes, etc. Esses são mercadorias granel que podem ser levadas, né? A soja, o milho, o açúcar são os mais comuns aí. Eles têm umas escotilhas hidráulicas, né, que vai cobrir os porões, e os porões, a gente vai ver uma foto a seguir, e os porões é onde que se armazena a carga, e essa carga, como ela é solta, ela não vai com nenhum tipo de identificação, né, ela não tem marca comercial, né. É claro que eu posso ter um navio que está carregando açúcar, que é da União, mas não está escrito em nenhum lugar do açúcar, né, porque o açúcar está solto ali dentro, né, não tem aquele pacotinho escrito União, né, o açúcar está solto ali dentro. Eles carregam nos terminais portuários e eles têm um lugar específico para ficar em cada porto que eles vão, tá? Então, vamos ver aqui uma fotinho de um graneleiro. Então, olha aqui que eu falei para vocês, essas tampas que vocês estão vendo aqui, são essas
são esses porões, né? Então, isso aqui, quando chega no porto, isso aqui é aberto, né? Tudo vai aberto, e através de maquinários específicos, a gente vai ver também quais são os equipamentos, né? Através desses equipamentos, a gente vai enchendo esses porões aqui com a carga que o meu navio vai levar, tá? Então, esse é um navio graneleiro, é o tipo de navio que vai carregar só carga granel. Aí a gente tem os navios tanque, né, que são projetados para levar produto líquido, né? E aí a gente tem alguns tipos de produto líquido. A gente tem os sucos, né? A gente tem a citrosuco aqui, que tem aquele duto, né, que por onde passam sucos. E esses navios que carregam carga comestível, né? Eles têm uma exigência muito alta com a limpeza, porque eles vão carregar, por exemplo, o navio que vai carregar suco, ele tem que estar absolutamente limpo, porque aquele suco que depois vai ser embalado, colocado em caixa para ser vendido no local de destino, ele vai solto ali dentro daquele tanque. Então tem que ser absolutamente limpo, absolutamente estéril o local, para que o produto não chegue contaminado, né, no local de destino. Os navios geralmente vão ter uma capacidade de 5 mil até 40 mil toneladas, né? E eles possuem sistema de carga adequados para cada tipo de carga transportada, né? Se é suco, se é óleo, se é metanol, etc. Tá? Então, eles são assim, eles são tanques também. Também vai ser. O modo de carregamento é parecido com o graneleiro, também a gente tem os tanques aqui para encher com os líquidos. E aí a gente tem os petroleiros, que servem somente para petróleo, né? Que são aqueles navios que são para uso exclusivo de petróleo derivado, e esse navio não pode ser utilizado para nenhum outro fim, porque eles são navios altamente contaminados, né? Eles são navios que eu não posso, de repente, usar um petroleiro para carregar suco, né? Não posso usar um mesmo navio que fez uma carga dessa para uma carga comestível. Então, esses navios que são os petroleiros, eles são petroleiros que eles são exclusivos, né, para esse fim aí de petróleo e seus derivados, né? Eles podem carregar mais de 400 mil toneladas de combustíveis e derivados. E esses navios, eles têm, como todo navio que carrega líquido ou carrega granel, eles têm que ter tudo muito bem distribuído dentro do navio, né? A carga, a gente tem que pensar, por isso que a gente fala em planejamento de carga, porque a gente tem que imaginar que a carga tem que estar absolutamente bem distribuída, porque senão esse navio pode tombar, pode virar, pode ficar penso para um lado, né? Se ele tiver mais carga de lado. Então, ele, por dentro dele, ele é repleto de canos que são interligados, que vão distribuir de um modo igualitário, né, o líquido, para que essa embarcação tenha estabilidade, né? É importante que a gente fale aí de equilíbrio e estabilidade. Eles são navios que são mais largos e são menos fundos, né? Quando a gente fala de menos fundos, a gente está falando do calado do navio. Não sei se vocês já estudaram isso. O calado do navio é aquela parte do navio que fica para dentro da água, né? Que é a profundidade, dependendo da profundidade do porto, é onde eles podem transitar. A gente tem aqui uma profundidade, me parece que de 12 a 15 metros, mas eu acho que não passa de 12. E esses navios petroleiros, eles podem navegar em locais onde os portos são mais rasos, né? Onde as águas são mais rasas. Aqui a gente tem um petroleiro, né? Olha aqui, né? Todo navio a gente vai ver isso aqui. O nome dele, ele chama João Cândido e tá aqui na proa, bem visível, de uma maneira bem certinha. Aqui do outro lado deve estar uma outra identificação do local e uma numeração, mas aqui, ó, tá vendo na proa o nome dele. Então, esse navio, olha aqui, tudo isso aqui por dentro, tudo é cano, né? Que vão ser interligados para poder distribuir essa carga dentro desse navio. Aqui fica a parte da carga, e aqui nessa parte branca é onde tem os dormitórios, né, da tripulação, onde a tripulação tem as cabines que a tripulação fica, etc., capitão e tudo mais, tem o posto de comando, tem toda a parte aqui, que fica aqui nessa partezinha aqui do navio, usando bem pouquinho aqui do navio.
Aí a gente tem os gazeiros, né? Os navios gazeiros são bem bonitinhos, porque a gente percebe de longe que eles são gazeiros, porque eles têm umas bolotinhas assim em cima, né? Que são os tanques, né? Que vão carregar esses gases. Eles são reconhecidos por causa desses tanques arredondados, né? Que ficam em cima do convés. E elas têm 4 tipos de tanque, né? Elas têm os tanques que são independentes, que vão suportar o peso e a carga de maneira integral. Os tanques, eles são, dentro de um navio, eles são todos independentes, tá? E aí tem os tanques de membrana, que tem uma espessura pequena nas paredes para suportar, né? Que pode, porque tem alguns gases que vão expandir, né? Então precisa desse tipo de tanque, né? Esse tipo de membrana que pode expandir e dilatar e diminuir, né? Tem os tanques integrais, que fazem parte da própria estrutura do navio, e tem os tanques que são de semimembrana, que vão ter os cantos arredondados para evitar o contato do tanque com a estrutura externa do navio. Aqui a gente vai ver, olha as bolinhas que eu falei para vocês. Cada um desses tanques é um tanque individual, né? E eu posso carregar um tipo de carga em cada um desses tanques. Eles são individuais, ele não é uma coisa só aqui dentro, tá? Eles são tanques individuais e às vezes tem mais do que um tipo de tanque, né? De membrana, semimembrana, dentro de um mesmo navio. Olha aqui o nome do navio de novo aparecendo aqui. Então, a gente vai sempre, agora, sempre que vocês virem o navio, vocês vão lá olhar se tem o nome dele. Vocês não vão esquecer mais disso. E aí a gente tem o RoRo, né? O RoRo é um nome bastante interessante. E ele é uma sigla que ele vai designar o termo roll-on e roll-off. Ele é um termo que determina que a carga ela entra rolando dentro do navio, vamos dizer assim, né? Ela entra sozinha. Então, o que é um ro-ro? Ro-ro é um navio que vai carregar carros, caminhões, ônibus, carga que vai entrar sozinha, somente com um motorista. Eu não vou precisar de um outro equipamento para colocar essa carga dentro do navio. O motorista vai entrar com essa carga, né, rolando para dentro do navio, por isso esse nome, ro-ro, é uma definição de uma carga rolante, né, que embarca e desembarca do navio em cima das suas próprias rodas, né, ou um equipamento específico para isso. Então, diferente de um porta-container, o navio ro-ro, ele é todo fechado e a gente visualiza ele. De longe, a gente percebe que ele é um navio ro-ro, porque ele parece um prédio, assim, fechadão, né? Ele é um caixotão, né? E a gente vai ver a foto dele aqui para vocês entenderem. Então, ele é como se ele fosse um grande estacionamento, tá? E lá dentro do navio, eu posso ajustar a altura, né? Por exemplo, eu vou carregar só carro. Então, eu posso ter uma altura menor daquele andar que só vai ter carro. Ah, mas eu vou ter que carregar caminhões altos. Então, eu vou ter que ajustar a altura daquele andar um pouco maior, porque o caminhão é alto, eu tenho que carregar. Então, essas alturas das rampas e dos patamares, dos andares, eles são ajustáveis dentro do navio. Ó, a gente está vendo aqui um ro-ro, e vocês percebem, ó, ele é um caixotão, né? E aqui dentro, olha, aqui ele está sendo desembarcado, né? Os carros estão saindo. Aqui está aqui o nome do navio, o local de onde ele é, né? E os carros estão saindo só com motoristas. E assim, da mesma forma, ele foi embarcado, só com motoristas. E aí ele vai ter dentro do navio locais específicos para carro, local específico para ônibus, para caminhão. Então, esses navios vão transportar essas grandes cargas, geralmente de montadoras, né? As montadoras, né? Tem aí uma carga da Ford, tem uma carga da Volkswagen. Então, essas montadoras vão transportar uma carga enorme de carros que vai, sei lá, do Brasil para outro lugar, ou que vem de fora para o Brasil, ou que dentro do Brasil mesmo tem que mandar um monte de carro aqui que foi produzido aqui em São Bernardo do Campo, eu tenho que mandar para a Bahia, né? Eu tenho que distribuir nas lojas ali do Nordeste, tenho que distribuir nas concessionárias do Nordeste. Então, isso vai tudo de navio. Se eu estiver viajando, né? Eu estou de mudança, e aí eu vou embora, vou morar em outro país, ou vou morar em outro estado, e eu quero levar meu carro, mas eu não quero ir dirigindo meu carro. Eu posso containerizar o meu carro. Existem já containers que carregam 2 carros ao mesmo tempo. É um modelo bastante interessante. Eu posso mandar colocar meu carro num container e o meu carro ser despachado num navio porta-container.
Mas aí eu estou falando de uma carga pontual, né? Estou falando de um carro de uma determinada pessoa que contratou lá uma empresa para despachar esse carro e ele vai por container. Agora, quando eu tenho uma carga só de carros, eu vou precisar colocar eles dentro de um navio ro-ro. E aí eu tenho os navios de carga geral. Carga geral é toda aquela carga que não é granel, que não é líquida, e que não é gás, né, que não é petróleo. Então, todo outro tipo de carga eu vou carregar nesses navios de carga geral, que vão transportar vários tipos de carga diferentes, às vezes até em pequenos lotes, e também, o que eu falei para vocês, né, de veículos encaixotados, né, bobinas de papel. Esses navios, eles vão ter uns 4 ou 5 porões, e dentro desses porões, essas cargas vão ser acomodadas. Carga de projeto também, que eu acho que vocês já devem ter estudado. Carga de projeto são aquelas cargas grandes, né? Por exemplo, aquelas pás eólicas para fazer aqueles moinhos lá de energia eólica, que a gente vê muito aí pelo Nordeste. E aí tem alguns espaços que também são refrigerados, porque a gente tem algumas cargas que são perecíveis, né? Como eu falei para vocês, eu vou carregar carne, eu vou carregar chocolate, eu vou carregar sorvete. São cargas que eu tenho que ter, que vão ser transportadas em locais específicos, tá? Em locais refrigerados, que são os containers que a gente chama de container reefer. Vocês devem já ter estudado os tipos de containers. E aí o container reefer é um container refrigerado, que é para carregar essas cargas. E aí eles vão ter um local específico dentro do navio, né? Eu tenho que ter um local onde ele vai ficar ali o tempo todo ligado. Quando houve aquela greve dos caminhoneiros, a grande preocupação era com essas cargas que estavam paradas nas estradas, porque esses containers, eles vão em cima dos caminhões e eles vão ligados, né? Eles vão lá com um gerador, com alguma coisa que mantém eles ligados o tempo todo, refrigerados o tempo todo. Com a greve, ficaram vários dias parados, e aí era muito complicado de ter que levar carga para esses caminhões, para eles poderem, para o container não ser desligado e não se perder a carga, né? A carga do reefer, ela pode ser facilmente perdida, né? Se eu deixar ela sem refrigeração por um determinado, se for sorvete, por exemplo, ficar sem refrigeração, eu perdi a carga toda. Chocolate, num dia de calor, perco a carga toda, né? Então, carne um dia sem refrigeração já começa a apodrecer. Então, tudo isso é muito complicado e precisa ser pensado esse tipo de coisa, por exemplo, quando houve essa greve. Então, a grande preocupação na greve dos caminhoneiros era as cargas que estavam nos containers reefer. Aqui a gente tem um modelo aí de um navio de carga geral, tá? Ele é um navio bastante simples. Aqui estão os porões, né, que vão essas cargas, geralmente ensacadas, ou de alguma outra forma, paletizadas, né? E aí a gente vai ter a estrelinha, né, dos navios, que é o porta-container, que é o navio que carrega aí uma imensa quantidade de cargas, né? Hoje tudo é containerizado, né? Eu não sei se vocês já estudaram o inventor do container, que ele foi um sujeito assim brilhante. Existe um livro chamado A Caixa. Esse livro fala de como foi criado o container, né? De como foi uma invenção que revolucionou o mundo e revolucionou todo o carregamento, né, de produtos para todos os lugares. É um livro bastante interessante, se chama A Caixa. Depois eu mando para vocês o nome, a referência do livro direitinho. É bem bacana esse livro. É interessante que vocês leiam pelo menos algumas partes dele. Então, a gente tem dois tipos padrão de container, que são os de 20 pés e os de 40 pés. Existem alguns já de 10 pés, mas são um pouco mais raros, né? Não são tantos. O grosso mesmo está nas duas medidas, né? O de 20 pés e o de 40 pés, que são os dois tipos de containers, aí, os dois tamanhos de container que a gente tem, porque eles foram padronizados, né? Porque senão cada transportador e cada fabricante faria um container de um tamanho, de um jeito, né? Então eles foram padronizados em dois tamanhos, 40 pés e 20 pés, que chamam também de TUs, né? Os containers podem acomodar qualquer coisa, né?
desde alimento, equipamento elétrico, automóveis, que eu falei para vocês, que alguns contêineres já estão carregando automóveis. Então, por exemplo, o que a gente mais vê são esses contêineres que vêm da China, né? Hoje a China tem aí uma quantidade gigante. Eu até ia colocar a foto aqui de um terminal de contêiner da China, é uma coisa maluca, né? Da quantidade de contêiner que você, até onde a vista alcança, porque hoje os chineses detêm muito desses contêineres, porque eles mandam aí o que a gente chama de cacareco para o mundo inteiro, né? Então, esses contêineres que vêm da China, que são a alegria de muita gente quando chega, né? Vem desde aquele anelzinho, aquele brinquinho que eu comprei na China, até coisas enormes, né? Caminhão, trem, etc., que pode ser colocado aí, caminhão não, carro, pode ser colocado dentro de um contêiner, tá? Esses contêineres, eles são levados para o porto em cima de um caminhão, né? Esse caminhão vai levar um contêiner, então cada caminhão leva um contêiner de 20 ou de 40 pés, e esses contêineres vão chegar no porto por caminhão ou por trem, né? Também dá para ir por trem, e aí por trem é claro que vai carregar uma quantidade muito maior de contêineres, né? Se eu preciso de um caminhão para transportar um container, numa composição ferroviária ali, eu posso carregar um monte de containers até o porto, e hoje a gente tem lá os terminais de trem dentro dos portos. Então, os containers também são utilizados para transportar mercadorias ensacadas, paletizadas, líquidos e cargas refrigeradas. Então, por exemplo, o café. O café, ele é uma carga que hoje ela é ensacada, né? Então, eu tenho as sacas de café. Essas sacas de café podem ir dentro de um navio soltas, né? Dentro de um navio de carga geral, mas elas também podem ser containerizadas, e a maioria prefere containerizar as sacas de café, e essas sacas de café vão em containers, né? O grande problema da pandemia foi a falta de container. A gente teve uma falta de container no mundo inteiro. Teve uma crise gigante por causa da pandemia, né, de ter containers nos locais, de poder retirar, porque tem toda uma logística também, a gente tem os depósitos de container vazio, então o container chega aqui da China cheio de mercadoria, eu esvazio ele no terminal, e esse container vazio, ele vai ser levado para um depósito, e ele vai ser retirado para uma nova viagem, né? Para voltar para a China ou para ir para outro lugar. Então, esses containers, eles têm uma ligação de todo mundo que se fala, e tem ali uma central que gerencia esses containers e que vão ser retirados num porto para levar para outro com carga. E na época da pandemia teve um problema gigante com tudo isso. Tem uma amiga que trabalha com café, e aí tinha dia que ela chorava lágrimas de sangue porque não encontrava um container para colocar a carga para levar, e o cara no pescoço deles para poder fazer o carregamento não tinha container. Então, foi ainda está, acho que vai demorar mais um bom tempo para normalizar, mas ainda está muito, muito, muito difícil. Esse aqui é um porta-container, né? Então, vocês veem, a gente vai ver como que isso aqui funciona, né? Cada uma dessas ruas, nessas essas coisinhas aqui, essas prateleiras, vamos dizer assim, verdinhas, né? São ruas onde os contêineres são colocados, e aí a gente tem o local para colocar o contêiner de 20 pés, para colocar o contêiner de 40 pés, tudo tem local certo dentro do navio. Tem o local certo para colocar o contêiner reefer, porque ele tem que ter lá uma ligação elétrica naquele local para manter os contêineres funcionando durante toda a viagem. Então, tem tudo aqui, toda essa forma de carregamento do contêiner, tem toda uma matemática, tá? Que é feita para fazer esse carregamento aqui, né? Tem todo um planejamento que é feito para essa carga ser colocada em cima desse navio e ser levada lá para o seu destino e não se perder no caminho. Esse navio aqui, ele se chama HMM Gdansk, e é um dos maiores navios do mundo, tá? De porta-container. Ele é um dos maiores do mundo. Tá aqui, ó, o nome dele, HMM Gdansk, na proa, conforme eu falei para vocês, né? Aqui tem, a gente deve ter, tá escrito aqui HMM na frente, né? E ele tem a capacidade para mais de 23 mil TUs, né? Que é equivalente a um container de 20 pés. Ela foi construída pela Hyundai Merchant Marine,
né, HMM, e pertence à Alliance, né, Aliança de Armadores, e possui um calado de 15 metros. Então, ele não é um navio que pode entrar em qualquer tipo de porto, né? Ele não pode entrar num navio que tem, num porto que tem uma profundidade. O porto, para ele entrar, tem que ter uma profundidade de pelo menos 17 metros, porque o calado dele é de 15 e a gente tem lá uma linha de segurança, né? Esse porta-container não está com a sua carga total, né? Porque a gente está vendo essa parte vermelha grande aqui para fora da água, então ele não está com carga total, ele está semi-carregado, né? Porque quando ele está totalmente carregado, essa linha vermelha fica para dentro da água, né? Então, ele é um navio que poderia ainda, a gente está vendo aqui alguns espaços vazios, né? Ele poderia estar mais carregado do que ele está. Aí a gente tem os navios mercantes, olha aquele navio que eu falei para vocês. Esse navio aqui, que tem esse C aqui, essa companhia se chamava Linha C. Linha C é a que hoje é a Costa, né? A Costa era a Linha C. E olha como ele é interessante, ele é metade de carga e metade de passageiro. Esses navios ainda são encontrados em Portugal. Portugal ainda opera com esse tipo de navio. Aqui eles servem aí para pesca em larga escala. Também tem o nome dele aqui na frente, ele é um navio registrado e tudo mais. Aqui mais um navio pesqueiro, né? A gente está vendo aqui essa fotinho. E eles são utilizados para carga também de carregar passageiros também simultaneamente. Então, gente, vou parar aqui, ó. Vou ver como é que eu volto para o lugar que eu estava. Aqui. Então, pessoal, essa foi nossa aula aí de planejamento de navios. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta aí para me fazer. O que vocês acharam? O que vocês já sabiam? Se não sabiam? Quem vai falar comigo? A Vânia saiu? Me abandonou? Vocês estão aí ainda ou vocês me abandonaram? Eu tô por aqui ainda. Cadê a Vânia? Foi embora? Isso, depois que foi diagnosticado, ele estava tão otimista. E aí, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Querem me perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Pra mim tá tudo ok, professora. O Gabriel disse que está sem nenhuma dúvida. Isso, olha só. Que maravilha. As dúvidas vão vir mais pra frente, né? Com certeza. Essa foi só uma aula mesmo para a gente se conhecer, né? Uma aula só para a gente iniciar a conversa e para a gente ver aí como é que funcionam, como é que são esses navios, né? A gente vai trabalhar aí com todos esses tipos de navio, então a gente tem que primeiro conhecer. Essa aula vai estar, acho que, disponível para vocês a partir do momento que eu tiver lá meu login for feito lá na Liga, né? Eu vou colocar essa aula para vocês, vou disponibilizar para vocês. Ela deve estar disponível para mim daqui uns 40 minutos, 1 hora mais ou menos. E aí eu já vejo como é que eu faço, se eu mando esse link. Aí eu tenho que ver com o professor Álvaro como é que eu vou fazer para compartilhar isso com vocês. Nenhuma questão, então, gente? Eu vou dispensar vocês, né? Essa foi a nossa primeira aula. E na terça-feira que vem, pelo mesmo link, tá, pessoal? Entrem pelo mesmo link, tá bom? Beleza, professora. Ótimo, professora. Boa noite para todos vocês. Foi um prazer conhecê-los. Vamos trabalhar esse semestre. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Professora, Oi. a senhora trabalha na Hamburg Sud? Não. Não? Eu só sou professora. Ah, ela é professora. É. É que minha mãe pediu pra perguntar, porque ela fala com uma Gisele direto. Ela Não. achava que ela não trabalha na Hamburg Sud, ela achava que era a senhora, que ela também é professora, a menina.
A que trabalha na Hamburg Sud deve ganhar mais que eu, mas tudo bem. Depende, né? Mas Depende. Tá bom, obrigada. Até a próxima aula. Imagina! Até a próxima aula.